Bom, já estamos gravando. Eu vou colocar os slides para apresentar. A partir de agora eu não consigo ver vocês, então se tiver alguma dúvida, me chama que eu paro e a gente conversa sobre o assunto. Estão vendo os slides? Sim, professora. Beleza. Pessoal, a minha internet também instável faz uns 4 dias. Caso eu caia, avisa no grupo de WhatsApp nosso, tá? Porque aí a gente toma providência rapidinho para não perder muito tempo e nem conteúdo, tá? Peço a gentileza, se caso isso aconteça, vocês me avisem no grupo de WhatsApp. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da monografia de vocês. Lá no SIGA, na página da nossa disciplina, nós temos o modelo da monografia, que vocês vão pegar e utilizar ele para escrever o trabalho de vocês. Ele já está mais ou menos formatado. Então, com relação à formatação, não vai ter tanto problema, né? Mas a gente quer conversar sobre formatação e sobre as informações que são imprescindíveis na parte da escrita da monografia de vocês, né? Então, com relação à estrutura, a gente usa formato A4 do doc, né, para poder escrever a monografia. Não há necessidade de impressão, porque vai ser tudo online, né? Então, está tranquilo com relação a isso. É escrito tudo em fonte Time News ou Arial, na cor preta, né? Os elementos que a gente chama pré-textuais têm uma variação no tamanho da fonte, né? Por exemplo, o título da capa vai de 14 a 18, que fica melhor para vocês. Mas a parte do elemento textual, os outros itens, normalmente o tamanho da fonte é 12, tanto para Arial quanto para Time News. O que vai mudar um pouquinho é nota de rodapé, fonte, das figuras e tabelas, né? Isso é tamanho 10, legenda de ilustração e tabela, tamanho 11, citação longa por mais de 3 linhas, tamanho 10, paginação também, tamanho 10. As margens já estão definidas naquele trabalho, naquele modelo, né? Lembrando aí que margem superior 3 centímetros, inferior 2, esquerda 3, direita 2. O alinhamento do texto é justificado, o recuo é um tab, uma tabulação padrão, então não precisa mexer nisso, né? Só na citação direta longa que o recuo tem que ser de 4 centímetros, e a gente fala sobre isso na aula de citação e referência, que é a próxima, né? Então, todo o alinhamento é justificado, a gente não tem capítulo na monografia, então não tem problema. Atenção para resumo, abstra, listas, sumário e referência, esses títulos são centralizados. Então, vai ficar mais ou menos assim a carinha do seu texto dentro da monografia, né? Importante lembrar que o espaço entre linhas é 1,5, mas vocês precisam olhar não só isso, espaço entre linhas, 1,5, beleza. Precisa estar 0 ponto antes, 0 ponto depois aqui. Para quê? Para quando você mudar o parágrafo, o espaço continua sendo 1,5. Se isso aqui tiver alterado, o espaço pode ficar maior, dependendo da alteração que está aí. Então, muito cuidado na hora de formatar isso. Principalmente quando vocês copiam e colam alguma coisa, né? Aí altera essa formatação. A citação direta longa, que são aquelas citações que você copia do autor, e se der mais de 3 linhas, o espaço dela, ela vai ter um recuo de 4 centímetros e o espaço entre linhas é simples, né? O título e fonte de ilustração e tabela, o espaço também é simples, com 0 ponto antes, 0 ponto depois. Aqui uma citação direta de mais de 4 linhas, né? Então ela está recuada e o espaço é simples, e o espaço 1,5 no texto normalmente. Títulos de ilustração, figura, vai aparecer acima da tabela, acima da figura, acima da tabela, né? Então, tomar cuidado com isso, e a fonte aparece embaixo.
com o tamanho da tipografia menor. Aqui também uma tabela, né, mostrando o título da tabela em cima e a fonte embaixo. A paginação é uma coisa que vocês precisam ter muita atenção, porque essa página você vai pular a capa, porque a capa é proteção do trabalho, aí você vai vir na segunda página, aí começa a ser contado, né? Depois da capa que começa a ser contado o número de folhas da sua monografia. Mas a numeração não vai aparecer nos elementos que a gente chama de pré-textuais, que é agradecimento, folha de rosto, né? Porque a capa, folha de rosto. Folha de rosto, folha de aprovação, agradecimentos, dedicatória, sumário, resumo, abstra, não aparece número de página aí. Elas são contadas, desde a folha de rosto está sendo contada, mas o número da página só vai aparecer no elemento textual, lá na introdução, por exemplo, se a introdução vai ser página 8, 9, sei lá, depende de quantos elementos pré-textuais você colocou, né? Então, já vai começar com 9, 10, 11, assim sucessivamente. A partir da introdução, aí é número em todo mundo, né? Esse número vai ficar na parte superior, na margem direita. E vocês usam as ferramentas do Word para que a numeração da página não apareça nos elementos pré-textuais. Se você não conseguir fazer quebra de seção para que esses números não apareçam, coloca parte para ignorância, né? Vai para a força bruta, coloca um quadradinho branco em cima do número que ele desaparece. Então, vai ficar aqui, ó, o abstra, 100 páginas, a introdução, nesse caso aqui, foi página 18. Né? Então, o número aqui em cima, né? E todo o trabalho segue abaixo. O que vai conter essa sua monografia? Vai conter elemento externo, que é a capa, né? E a folha normal, né? Se fosse impressa. Agora, nem imprimir, vocês não precisam mais. Os elementos pré-textuais, os elementos textuais, que são os mais importantes da sua monografia, e os elementos pós-textuais. Então, quem são eles? Os elementos pré-textuais é a folha de rosto, porque a capa é um elemento externo. Folha de rosto, folha de aprovação, ficha catalográfica não precisa mais, tá? A bibliotecária dispensou o uso de ficha catalográfica, porque as monografias de vocês agora, elas são recebidas online e colocadas à disposição na parte online da biblioteca. Dedicatória, agradecimento são itens opcionais, vocês coloquem se quiserem. O sumário, a lista de abreviaturas, lista de figuras e lista de tabelas também são opcionais. E resumo e abstra, que precisam aparecer no seu trabalho. E aí nós vamos falar de cada um deles. Quem são os elementos textuais? Introdução, revisão bibliográfica, pode estar junto com a introdução ou um item separado, isso você e seu orientador vão definir. Objetivos, objetivo geral e objetivo específico, material e métodos, resultados, discussão, ou eles podem vir juntos, resultado e discussão. Considerações finais ou conclusão, vocês escolhem o que é que vocês vão utilizar. E os elementos pós-textuais é a referência bibliográfica, apêndices e anexos opcionais. Se vocês precisarem, aí vocês colocam. Então, aqui mostrando mais ou menos o shape da capa, né? Como é que ela vai ficar. A capa, perceba que não tem a questão de orientador, né? Diferente da folha de rosto, né? Ela vai ter as indicações da universidade, o nome do aluno, o título, e a cidade, o mês e o ano da monografia. Perceba que não tem figura, tá? Não tem os símbolos da Unemate, não tem nada, é só isso mesmo. Aí a folha de rosto já contém, a diferença da folha de rosto para a capa é que contém todos os elementos da capa, mais o orientador e co-orientador para aqueles que tiverem, e a indicação do que é o trabalho. Né? No caso de vocês, monografia apresentada ao curso de Ciências Biológicas da Unemate, Campo Jane Vanini, Cáceres, como requisito regulamentar obrigatório para obtenção do grau de licenciado e bacharel em Ciências Biológicas da Universidade do Estado de Mato Grosso. Cáceres, agosto de 2017, aqui, né? Mas aí de vocês vai ser dezembro
de 2021. Essa folha é importante, a folha de aprovação. Se durante a defesa vocês lembrarem, ao passar a ata, né, ao passar a ata, seu orientador que vai fazer isso, vai passar a ata para os membros da banca, já manda para o seu orientador a folha de rosto para que os membros da banca assinem também essa folha de rosto. Quando assinarem a ata, ela volta para vocês e vocês colocam junto na sequência da sua monografia, né? Então, é importante, às vezes, ter essa assinatura. Se vocês não conseguirem, paciência, segue sem a assinatura da banca. Aí eu só peço que, se vocês não conseguirem a assinatura dos membros da banca, retirem essa linha aqui, porque essa linha é só o local para assinatura. Então, retire a linha e deixa o professor, doutor fulano de tal, orientador, né, convidado, examinador. Então, coloque, deixa o nome e as indicações de cada membro da banca, mas retire a linha se eles não assinarem. Se for assinado, aí deixa. A dedicatória, ela é opcional. Vocês é que decidem se vão fazer ou não. Ela é o local onde o autor presta uma homenagem ou dedica esse trabalho para alguém. Ela é geralmente um parágrafo só, ela difere dos agradecimentos, porque ela é um parágrafo e é geralmente colocado no cantinho inferior direito da folha, né? Então, ela é um parágrafozinho pequeno onde você dedica seu trabalho a alguém. O agradecimento, ele também é um elemento optativo, né? Mas, quando existe, ele vai incluir uma apresentação de agradecimento ou reconhecimento a qualquer pessoa que te ajudou. Pessoal, é agradecimentos, não é desagravo, tá? Você não tem que colocar ali a mágoa daqueles que nunca confiaram em você, que duvidaram do seu talento, da sua obstinação, nada disso. Não é uma folha de desagravo. Quem não acreditou em você, quem te atrapalhou, dane-se eles. É uma página para agradecimento. Você vai agradecer. E se não tiver ninguém para agradecer, deixa em branco, não tira essa página que ela não é obrigatória. Aí você vai ter o sumário, é um item obrigatório. Ele vai relacionar todos os itens da sua monografia com a página inicial dele. Professora, tá? Oi. Rapidinho, eu estava vendo nos artigos que eu estava olhando. Tem gente que coloca nos agradecimentos assim, tipo, só agradeço a Casos pelo apoio financeiro e acabou. É tipo isso. Às vezes o pessoal é seco, só agradece isso, mas eu já vi monografia, cara, e já fiz, acho que foi uma dissertação de mestrado também. O cara fazia um desagravo, sabe? As pessoas que duvidaram dele, aqueles que não apoiaram, que ele estava ali para mostrar que ele conseguia. Não precisa lavar roupa suja no agradecimento do seu trabalho, porque primeiro que isso vai ficar gravado e distribuído nas pesquisas online. Depois, quando você crescer e ficar mais maduro, você vai morrer de vergonha disso, sabe? Então, para com essa história, coloca, se você não tem muita coisa a agradecer, agradece rapidinho, assim, curto, né? Seu orientador que te aguentou, ou, sei lá, sua mãe que deu toda a condição para você fazer o trabalho, seu pai, sei lá, qualquer coisinha, mas não é para ficar com usar essas páginas para fazer essa questão, né? E dedicatória, se for dedicar a namorado, a noivo, cuidado, né? Para não passar raiva depois. Seja maduro e que naquele momento ele merecia aquela dedicatória. Se passou e não merece mais, dane-se, mas naquele momento se merecia, né? Senão você vai passar raiva no futuro também. Sumário é obrigatório, então, né? Então, vocês vão colocar lá introdução e todos os itens que tem na sua introdução e a página que inicia cada item desse. Não se coloca a página final, só a página que se inicia. Mas o meu objetivo iniciou na mesma página que material e métodos. Não tem problema. Repete o número da página, tá? Então, isso não é um problema se no seu sumário está lá ou 2 itens iniciando na mesma página. Tranquilo, não tem problema não. A minha introdução tem 5 itens, 2 deles estão iniciando na mesma página. Não tem problema também, pode repetir, tá? Lista de abreviatura, lista de figura, lista de tabela ou lista de siglas, né, abreviaturas ou siglas, são opcionais. Mas se você for colocar,
Presta muita atenção para não errar. Siglas são todas as siglas e abreviaturas que encontram no seu trabalho, você vai colocar a sigla e o que significa ela. Não pode deixar para trás nenhuma, então precisa ter um trabalho minucioso de buscar essas siglas e ir colocando lá na lista de abreviaturas ou siglas, né? Lista de figuras, mesma coisa, gráfico, vai entrar diagrama, fluxograma, fotografia, enfim, vai entrar tudo. E aí você vai ter que colocar qual é o título né, dessa imagem e a página em que ela está. Qual que é o título da próxima imagem e a página que ele está, né? Então, não pode deixar passar nenhum. A mesma coisa para a tabela. O título tem que estar completo e o número da página certinho. Então, muito cuidado com isso para quem optar em colocar. E que o teu trabalho vai ter, né? Então, vai ter um resumo e um abstra. O abstra é o resumo igualzinho, né? Traduzido para a língua inglesa. O resumo, você vai ter que contar o que é que você fez em poucas palavras, né? 200 palavras, 250. A introdução. A introdução, você vai informar o leitor qual é o problema da sua pesquisa. E ele é complementada pela revisão bibliográfica, que é onde você traz todas as informações daquilo que já foi falado sobre o seu assunto. A metodologia, que na nossa monografia a gente chama de material e métodos, vai explicar como você coletou seus dados, ou seja, como é que você respondeu ao seu problema, né? Coletou os dados para responder a esse problema. Então, tem todos os passos ali que você seguiu para fazer esse trabalho. Os resultados, é importante você dizer para o leitor o que é que você encontrou. E aí, a fidelidade aos seus dados é muito, muito importante. A discussão talvez seja a parte mais difícil de um trabalho, porque você vai dar significado a esses seus resultados. O resultado sozinho, ele não tem muito significado se você não contextualizá-lo, né? Se você falar, pesquisou a diversidade de uma lagoa, por exemplo, e aí você fala que encontrou tantos artrópodes lá, mas isso significa o quê? É bom, é ruim, era para estar lá mesmo? Esse número de indivíduos representa o quê? Né? Então, você vai comparar o que você achou com os dados da literatura e dar um significado para o seu trabalho. Aqui está faltando a conclusão, porque esse aqui é um artigo esse aqui é um fluxograma de informações de uma revista, e na revista não tinha conclusão, né? Então, ainda tem a conclusão. A conclusão, ela tem que responder obrigatoriamente aos teus objetivos, tá? As considerações finais também, se você optar por fazer consideração final ao invés de conclusão. A questão é que as considerações finais, ela te permite escrever mais coisa além de responder os seus objetivos. A conclusão não, ela é mais pontual. Você conclui de acordo com os objetivos que você colocou para o teu trabalho. Os agradecimentos, no nosso caso, ele vem primeiro que tudo isso, né? Você agradece quem te ajudou, e no caso da revista, é o caso que o Eduardo colocou, né? Um agradecimento final, curto, seco, só para quem ajudou. A referência são todos os artigos que você citou no seu trabalho, tem que estar na referência. E os anexos é isso, eu tenho informação extra, eu preciso colocar um protocolo, eu preciso colocar a minha análise estatística, eu preciso colocar questionário, eu preciso colocar o quê? Né? Então, são informações extras. Então, basicamente, isso é o corpo do teu trabalho, são seus elementos textuais aí importantes do seu trabalho. Referência e anexo são elementos pós-textual, agradecimento é elemento pré-textual. Né? Mas as coisas mais importantes são os elementos textuais. Então, aqui o resumo, né? A apresentação concisa dos pontos relevantes do seu trabalho, tem 150 a 500 palavras. Um bom resumo, pessoal, vai ter uma pequena introdução, onde você vai colocar duas linhas aí, apresentando o teu trabalho. Vai ter
objetivo, o objetivo geral tem que estar nesse trabalho, os específicos não necessariamente precisam estar, mas o objetivo geral, ele precisa estar nesse resumo. A metodologia, você vai resumir toda a metodologia do seu trabalho e colocar aquilo que é mais importante. Os resultados têm que estar no seu trabalho e uma breve conclusão também precisa estar no resumo, tá? Então, ele vai ter introdução, objetivo, material e métodos, resultados e uma conclusão. Não tem discussão, porque não cabe discussão aí. Após esse resumo, você deve colocar 3 a 5 palavras-chave. Essas palavras-chave geralmente são um problema. As palavras-chave servem para quê? Para indexar o seu trabalho na hora que forem colocar ele na rede, né, na internet, e aí seu trabalho fica indexado. Quando entrarem com as palavras-chave, seu trabalho vai ser achado. A gente, às vezes, coloca palavras-chave, palavras que estão no título. Não é aconselhável, porque o título ele já é indexador natural. Quando a pessoa vai registrar o seu trabalho em qualquer banco de dados, ele registra pelo título e seu nome. Então, o título ele já é um indexador. Então, ocupem as palavras-chave para trazer novas palavras para além do título, para que mais pessoas consigam acessar o seu trabalho. O Abstra é a tradução do trabalho para a língua inglesa, né? Então, quando vocês fizerem isso, vocês vão usar um tradutor. Mas, se vocês repararem bem, o tradutor às vezes fica muito ruim, deixa o texto muito truncado para quem domina a língua inglesa. Só para vocês fazerem uma experiência, pega o teu resumo, passa para a língua inglesa. Copia ele da língua inglesa, joga de novo no tradutor e pede para traduzir para a língua portuguesa. E veja como é que fica essa tradução. É a mesma coisa de alguém que domina a língua inglesa quando lê o seu resumo só passado pelo tradutor. Pede para alguém, hoje os tradutores estão bem melhores mesmo, mas pede para alguém que tem um pouquinho mais de domínio para dar uma olhadinha, ver se tem alguma coisinha aí que está truncada, né? Sempre vale essa revisão. Então, aqui, um resumo, só para vocês entenderem como é que eu consigo colocar todos esses itens num resumo, né? Então, aqui, a introdução. O trabalho chama Dificuldades encontradas pelos alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do campus universitário Jane Vanini, da Universidade do Estado de Mato Grosso, em desenvolver o trabalho de conclusão de curso. Aí a introdução. O trabalho de conclusão de curso é uma produção acadêmica, muito importante para o avanço do aprendizado na área de formação, parará, para que seja trilhado é preciso um processo com o mínimo de rigor metodológico e que o caracterize como uma pesquisa científica. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, quase 5 linhas foi a introdução. Objetivo. Esse trabalho teve por objetivo identificar e demonstrar as principais dificuldades percebidas e vivenciadas por estudante do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do 8º semestre, matriculado na disciplina de TCC2. Então, esse é o objetivo. 3 linhas aí, ela escreveu os objetivos. Praticamente 2 linhas. Agora, a metodologia. A metodologia utilizada foi a pesquisa quantitativa descritiva de amostra populacional, onde os dados foram obtidos por meio da aplicação de um questionário estruturado, composto por 6 questões, com respostas abertas e fechadas, aplicada a 13 acadêmicos concluintes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, campus universitário Jane Vanini, da Universidade de Mato Grosso, durante o período 2017/1. Então, esse é a metodologia que ela utilizou. Os resultados. Dos alunos matriculados na disciplina TCC2, mais de 48% estão repetindo a disciplina porque não conseguiram elaborar o projeto de conclusão de curso nos semestres anteriores. Dos alunos entrevistados, 46,15% trocaram de tema da monografia durante o curso, 15,38% trocaram de orientador. As principais dificuldades apontadas pelos alunos foram dificuldades na hora de escrever o TCC, 69,23%, falta de tempo, 61,54%, e busca de referência bibliográfica, 53,85%. Então, esses são os resultados mais importantes. Não são os únicos, mas foram os mais importantes do trabalho.
E aí a conclusão, embora os resultados sejam limitados pelo número de alunos que participaram da pesquisa, esses dados servem de suporte de informação para o processo de planejamento das ações que envolvem o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso nos cursos de graduação. Um trabalho mais próximo entre o professor da disciplina de TCC, o orientador e o aluno pode colaborar na mitigação das dificuldades apontadas pelos acadêmicos e no planejamento das atividades pertinentes à elaboração de uma monografia. Então, tem todos os itens. E usou como palavras-chave monografia, graduação, iniciação científica, que são palavras que não estão no título do trabalho, né? Então, é possível a gente fazer um resumo contendo todos os itens que são importantes em poucas palavras, tá? Então, é um exercício. O primeiro item dos elementos textuais do seu trabalho é a introdução. Você pode fazer uma introdução sucinta, onde você apresenta o problema do trabalho, que é que você busca pesquisar, né? Onde você delimita o seu assunto, onde você fala qual é o seu problema da pesquisa, e depois você vir com a revisão bibliográfica. Ou você pode fazer uma coisa só, tá? Isso você, seu orientador, vai escolher, como eu avisei várias vezes. A revisão bibliográfica, ela é de fundamental importância para o seu trabalho, porque ela é a base de sustentação científica de tudo que você vai discutir, né, dos seus resultados, de tudo que você vai trabalhar nessa sua pesquisa, tudo que você trabalhou na sua pesquisa, na realidade. Então, a introdução é o lugar em que você vai juntar todas as informações, ou o máximo de informação possível, que já foi falado sobre o seu assunto. Então, você está construindo ali o arcabouço teórico que vai explicar mais tarde o significado daquilo que você se propôs a investigar. Então, quanto mais aprofundado, mais construído essa sua introdução, o seu trabalho vai ter uma qualidade maior. A introdução, ela não é simplesmente você sair copiando e colando trecho de outros trabalhos e colocando lá, tá? Presta muita atenção nisso, porque você precisa ter uma sequência lógica de escrita e uma conexão entre um parágrafo e outro. Isso é muito importante. Na sua introdução, deve conter também, geralmente a gente usa isso no final da introdução, né? Que é a justificativa, deve conter uma justificativa. Ele aparece geralmente no final do trabalho, porque ele consegue unificar todo o arcabouço teórico que você fez com os seus objetivos, né? Então, usando todas aquelas informações, né, com tudo isso, esse trabalho é importante ou relevante por conta de vários fatores, e isso conecta todo esse arcabouço teórico com os seus objetivos. A sequência lógica que você utiliza para fazer a introdução, você parte de um problema maior, você junta aquilo que foi publicado sobre isso, que é a base teórica que sustenta a sua proposta, e você vai afunilando até chegar no seu problema pontual, naquilo que é bem próprio do seu trabalho, trazendo aí na justificativa os possíveis benefícios, a importância de se estudar isso. Né? Então, não é feito de qualquer jeito, não é só um copia e cola, precisa ter uma sequência lógica e uma harmonia entre um parágrafo e outro. Por isso que muitas vezes os seus orientadores corrigem várias e várias vezes e até corrigem em cima daquilo que já tinha corrigido antes, para ter essa harmonia, ter essa lógica do seu trabalho. Né? Então, a gente tem que corrigir muito bem isso. Os objetivos vocês já têm lá do projeto, né? Aqueles que não mudaram. Os que mudaram vão fazer um novo objetivo para a sua monografia. O objetivo, ele aponta o que é que você pretende fazer com a pesquisa, quais são as metas que você pretendia alcançar ao término da sua investigação. A gente usa os verbos no infinitivo, esclarecer, definir, observar, demonstrar, né? Então, é isso. Você pode ter um objetivo geral, aquele que generaliza a questão, e objetivos específicos que respondem dúvidas pontuais, mas que são muito necessárias para que você consiga responder a questão principal do seu trabalho. Os objetivos específicos, na realidade, são os passos que você precisa
realizar para chegar na sua resposta. Só um minuto que estão me chamando aqui. Voltando aqui. Bom, terminada a questão dos objetivos, você definiu muito bem quais são as metas que você trabalhou, né, que você pretendia demonstrar no seu trabalho, vem o material e métodos. Essa parte também é muito importante. Se você fez isso muito bem no seu projeto, vai ficar fácil agora. Se o seu projeto for novo, é um trabalhinho aí a mais. Você vai descrever todo o percurso que você percorreu para chegar nos resultados do seu trabalho. Então, você vai colocar o par e passo, como é que você caminhou para chegar até ali. É claro que para cada área você vai ter uma maneira de escrever ou itens que deverão compor o seu material e métodos. Então, observe muito bem nos artigos da sua área como é que esses materiais e métodos estão descritos, ou metodologias estão descritos nesses artigos, e é por este caminho que você vai. Porque às vezes a gente fica no período, o que eu tenho que colocar? Né? E aí a gente acaba enchendo demais de informação que não são necessárias para o teu trabalho, que só são perfumarias, que só são enfeites, mas que não foram necessárias na hora que você realizou a sua pesquisa. Né? Então, você deve colocar as variáveis relevantes, os materiais, os instrumentos empregados na coleta de dados, a situação da coleta, os procedimentos utilizados para você realizar, né? E também como é que seus dados foram analisados. Lembrando que a metodologia deve ser escrita no passado, pois ele já foi executado. A gente bate muito nessa tecla de material e métodos, porque uma das características da pesquisa científica é permitir a reprodutibilidade. E essa reprodutibilidade do trabalho só vai ser possível se você fez uma boa descrição do material e métodos. Tá? Se isso não for feito, outras pessoas não conseguirão reproduzir o seu trabalho. Então, na hora de escrever o material e métodos, se coloque no lugar do leitor. Porque, às vezes, está tão simples para você, porque você que fez isso, que você acaba suprimindo informações. Então, pense no leitor, naquela pessoa que quer repetir o seu trabalho. Lendo o seu material e métodos, ele vai conseguir repetir da maneira que você fez esse trabalho? Então, pensem nisso na hora de escrever o material e métodos. E aí nós chegamos na parte mais importante do seu trabalho. Não que as outras não sejam, mas é aí que todo mundo quer ver. Essa parte aqui que o leitor que escolheu ler o seu trabalho está interessado. Quais foram os resultados que você conseguiu obter no seu trabalho? E a nossa grande questão é, eu tenho bons resultados. Como é que eu vou apresentar esses meus resultados na minha monografia? Essa é a questão. Então, observem de novo nos artigos da sua área como é que esses resultados são apresentados. E aí você opte por apresentar esses resultados da maneira que você gostou mais de encontrar nos artigos que você está lendo. Né? Então, esses resultados, você deve ter muito cuidado com ele, né, para que você se mantenha fiel ao que você encontrou. Né? Esses resultados precisam ser fiéis àquilo que você encontrou no seu trabalho. Esse item resultados, ele pode estar junto com discussão ou ele pode estar sozinho. Se você optar por colocar resultados sozinho, você só vai apresentar os seus resultados. Você não vai fazer nenhum comentário ou comparação deles com outra coisa. Nesse item, você vai apresentar tudo que você encontrou na tua pesquisa, tá? Caso você apresente resultado de discussão, cada grupo de resultados que você apresentar merece apresentar uma discussão, uma comparação dessas informações com as referências atuais a respeito do seu tema. Né? Então, você vai ter que olhar isso. Se é só resultado, eu apresento simplesmente os resultados, não tem muita margem para comentário e nenhuma margem para discutir ele, porque discussão será um item depois. Se apresentar junto, cada resultado você discute. Qual que é a melhor maneira? Depende. Eu particularmente, eu gosto de resultado e discussão. Então, eu apresento um resultado, discuto, outro resultado e discuto.
Mas no meu doutorado, por exemplo, a minha orientadora gosta de resultados e depois discussão. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na minha tese de doutorado está resultados e depois a discussão. Né? Então, depende muito do gosto pessoal aí. Cuidado, né, quando vocês forem apresentar esses resultados, eles devem ser agrupados de maneira lógica e não pode ser repetitivo. Se você apresentou algum dado em gráfico, este dado não volta para a tabela. Ele é gráfico. Outros dados você apresenta em tabela, outros dados você apresenta em texto. Então, muito cuidado na hora de organizar isso, né? Aquilo que vai para a tabela, aquilo que vai para gráfico, aquilo que fica em texto. Se você precisar de estatística, você vai incluir isso nos seus resultados, né? Tabelas e gráficos com informações estatísticas, mostrando, destacando aquilo que tem diferença significativa. A discussão, como eu falei, é um item que dá trabalho, né? Então, é um item que vocês vão precisar de muita habilidade na hora de escrever, né? É onde os seus dados são analisados e relacionados com os principais problemas que existam sobre o seu assunto. E nesse item é que você vai começar a preparar para a conclusão. Né? Então, você vai trazer todos os subsídios que você vai poder te ajudar a fechar o trabalho com a conclusão. Então, nesse tópico é onde nós fazemos uma comparação com a literatura revisada. Né? Com base na sua revisão, você, obviamente, você não vai tratar das mesmas informações que estão lá na introdução, mas são aquela base que você já juntou na introdução, vai te servir para fazer essa comparação de informações e dados. Ah, professora, mas meu trabalho não tem muita coisa o que comparar, não tem o mesmo objeto de estudo. Estou trabalhando com um peixe recém-descoberto aqui no Pantanal. Beleza, um peixe recém-descoberto não tem muita informação, mas esse peixe pertence a um gênero, ele pertence a uma família, a uma ordem. Utiliza os outros exemplares da família, ou do gênero, ou da ordem, para discutir o seu trabalho, porque é com eles que você vai comparar. Tá? Então, sempre vai ter algo com que você possa comparar as suas informações com os dados obtidos na rede. Seu trabalho vai fechar o elemento textual com a conclusão ou com as considerações finais ou ainda com as recomendações. A conclusão é uma síntese do seu resultado, daqueles resultados que respondem ao seu objetivo. Tá? Então, você pode colocar de novo, em termos escritos, os principais resultados para responder os seus objetivos. Lembrando que, geralmente, a conclusão a gente coloca ela em itens ou parágrafos que responda cada um dos seus objetivos específicos colocado no trabalho. Né? Então, geralmente, eu tenho três objetivos específicos. Normalmente, sua conclusão vai ter mais ou menos 3 parágrafos, 3, 4 parágrafos. Obviamente, isso não é uma batida de martelo, só pode ter isso. Mas, geralmente, é mais ou menos isso que vai ter, e um parágrafo que você fecha tudo. Né? A conclusão, o item conclusão, ele é mais sucinto, né? Ele tem como objetivo responder exclusivamente aos seus objetivos, né? Caso vocês optem no lugar de conclusão, consideração final, vocês também devem responder os seus objetivos, porque é preciso. Mas você pode colocar outras coisas, né? Você pode apresentar dificuldades, você pode apresentar perspectivas, você pode apresentar dicas e orientações ali. Então, quando você precisa, quando seu trabalho pede essas informações extras, aí você coloca como consideração final e traga essas informações extras para o leitor, porque provavelmente é importante e ele vai gostar de ler essas informações. Né? Então, entre qual você vai usar entre conclusão e considerações finais, depende das informações que seu projeto traz. Né? Vocês vão definir
qual é o melhor. Geralmente, quando a gente está para publicação, acaba sendo mais sucinto, né? E cabe conclusão. Mas considerações finais podem entrar aí também, não tem problema. Referência bibliográfica é um item específico que nós vamos falar na próxima aula, né? Porque a organização dos autores, segundo que foram citados no teu trabalho, segundo as normas da ABNT. Essas são as normas que são exigidas na nossa universidade para trabalho de monografia, dissertações e tese, né? Então, na referência, o que é importante? É importante que tudo o que você citou, todos os autores, sem exceção, que você citou no seu trabalho, apareça na referência bibliográfica. Aí alguém pode dizer assim, mas professora, eu li um trabalho, mas não citei. Eu posso colocar na referência? Não, se você não citou, esse trabalho lido não entra na referência. Na referência, só trabalhos citados. Então, vocês precisam ter uma atenção muito minuciosa para não deixar passar nenhum autor. Então, todos os autores, inclusive aqueles que aparecem como fonte de tabela, de figura, né? Se você pegou essa tabela, essa figura, esse fluxograma de alguma obra, de algum artigo, de algum livro, eles também devem estar na referência bibliográfica. Então, precisa de uma atenção, né? Para vocês pegarem todos os autores lá e não esquecer de nenhum. Por isso que é importante, quando vocês estão escrevendo o trabalho, já comece. Colocou o autor, já joga ele lá na referência. Existem programinhas que fazem isso, né? Mas dá para ser feito à mão, sem problema nenhum. Quando é que vocês usam apêndices e anexos? Quando vocês tiverem materiais que não cabem no texto da sua monografia, eles vão virar apêndices ou anexos, né? Pode ser um protocolo, que você não vai colocar lá no material imétrico, senão vai ficar extenso demais. Pode ser um questionário, pode ser até o resultado. Você quer mostrar a sua análise estatística para o leitor, então você coloca lá o resultado minucioso da sua análise estatística, não só significativo e não significativo, como está lá no resultado, né? Todo o desenvolvimento da sua estatística, você pode colocar lá. Quando que é apêndice e quando que é anexo? Apêndice são composições suas, né? Você fez análise estatística, então ela entra como apêndice. Anexo é aquilo que foi extraído de outras fontes. O protocolo, por exemplo, que você usou, não foi você que inventou esse protocolo, você tirou de algum lugar. Então, o protocolo é um anexo. E é importante dizer que tanto o apêndice como o anexo, você tem que chamar ele lá no seu texto, né? Então, usei protocolo de fulano de tal, e eu botei o protocolo do fulano de tal no meu anexo, eu vou colocar lá, anexo 1. A análise estatística demonstrou que o tratamento A foi significativamente melhor que o tratamento B. Abre parênteses, apêndice 1, que é onde está a sua análise estatística. Tá? Então, quando você coloca apêndices e anexos, você pode chamar no seu texto quando se referir a ele, quando a tua escrita se referir a esses dados. Né? Porque aí a pessoa vai ter curiosidade de ir lá e olhar o anexo, olhar o apêndice. Senão não tem sentido colocar se as pessoas não vão lá olhar. Né? Vocês têm a opção de fazer a monografia em formato de artigo científico, mas só aqueles que, de fato, irão publicar os dados da monografia. Sua monografia, se for em formato de artigo, ele deve constar todos os elementos pré-textuais conforme foi explicado aqui, seguindo as normas da ABNT. Após esses elementos pré-textuais, o abstra, né, o último elemento pré-textual é o abstra, você vai incluir uma folha em branco, né, e colocar nesta folha a seguinte informação: trabalho monográfico apresentado conforme as normas de publicação da revista tal. E vai anexar estas normas no final do seu trabalho. Pode ser o anexo 1, se você não tiver outro anexo, ou pode ser o último anexo, deve ser o último anexo, se você tiver outros anexos no seu trabalho. Né?
E aí você vai ter o trabalho de colocar todo o seu texto dentro das normas que a revista pede. Né? Então, você vai lá olhar as normas da revista e vai formatar todo o seu texto de acordo com ela. Né? Então, são esses os elementos que devem constar na monografia de vocês. Ele já está, a monografia já está mais ou menos organizada, né? Essas informações sobre como trabalhar a introdução, como trabalhar material e métodos, já encontra mais ou menos digitada ali o que é fundamental em cada item da sua monografia. Então, dê uma olhada, tentem atender a essas informações, lembrando mais uma vez que vocês devem utilizar o modelo que está lá no SIGA para fazer a monografia de vocês. Não me venham com o modelo que seu irmão usou, que seu primo usou em outro curso, né? Não, usem o modelo que está lá no SIGA. Com relação a esses itens da monografia, agora que vocês já estão escrevendo cada um deles, tenho fé que estão fazendo isso, né? Tem alguma dúvida sobre eles? Ainda não, professora. Ainda não? Tá bom. Né? Desejo força, coragem para vocês escreverem isso. Caso tenha dúvida nesses itens, vocês podem mandar lá no grupo do WhatsApp ou no privado que a gente vai atendendo as demandas que vocês forem criando para corrigir. Eduardo, eu vou corrigir sua introdução esse final de semana, na paz. Até segunda-feira eu mando para você, tá? Ainda não consegui fazer isso por conta das demandas aqui, mas até segunda vai estar no seu e-mail. Ok. Pessoal, tranquilo? Mais ou menos? Ainda estou meio que absorvendo tudo da aula. Uhum. Ainda vou rever depois. Beleza. Então, o que eu queria passar para vocês hoje é isso aí. Na aula que vem, a gente vai falar sobre as normas da ABNT. Eu sei que vocês já viram em TCC1, mas é sempre bom, já faz um tempinho, né? É sempre bom a gente atualizar as normas para vocês. E aí eu aguardo vocês na semana que vem. Nós vamos ter, acho que, mais umas 2 aulas nessa semana que vem de ABNT e na outra como apresentar trabalho de forma oral, né? Algumas dicas para apresentação de trabalho. E aí eu aguardo vocês para a gente continuar essas nossas conversas, tá? Por hoje é só. Um abração a todos, se cuidem. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa noite, gente. professora.